Então, neste vídeo, eu vou continuar a introdução ao John Dewey, semiólogo e filósofo, John Dewey. Nós vamos, nesse vídeo, destrinchar um pouquinho temas que foram falados no vídeo anterior, inclusive destacar um pouco mais o papel da semiótica, que estava um pouquinho oculto no vídeo anterior. Para isso, eu vou usar esse texto que o John Dewey escreveu, chamado A Sign is What? Traduzindo seria, o que é um signo, então? Mas então o que é um signo? Isso é uma frase que está dentro do diálogo, vai ficar mais claro o tom desse título no decorrer do meu comentário, e que tem um subtítulo chamado Um Diálogo entre um Semiólogo e um Pseudo-Realista, um aspirante a realista, um sujeito que acha que é realista. Então aqui já tem um tom irônico, né, por parte do John Dewey a respeito do realismo e a respeito também dessa oposição entre realismo e idealismo. Tá? Então, um diálogo entre um semiólogo e um pseudo-realista. Esse texto foi apresentado como uma fala presidencial para a Sociedade Semiótica da América, na 26ª reunião, o encontro anual feito na Universidade Vitória, da Universidade de Toronto, e no Canadá. Obviamente escrito pelo John Dewey. Okay? Existe, para quem está lendo, pode ser um pouco confuso, porque são 3 vozes para 2 personagens. Mas eu não vou entrar na questão disso, porque eu vou comentar o texto, né? Então não precisa. Mas só existe, o fato é que só existem 2 personagens nesse diálogo, um semiólogo e um realista ou pseudo-realista. Então, o semiólogo, ele encontra-se com um amigo que faz parte, podemos dizer, da escola realista, e esse amigo, interessado nessa nova ciência da semiótica, vai perguntar a ele o que é a semiótica. E esse semiólogo vai responder: a semiótica é o estudo da ação dos signos, estudo dos signos e dos sistemas de signos. Dá uma resposta bem geral. Né? Porém, o amigo dele, aparenta estar interessado nesse tema e pergunta para ele: mas o que você diz por signo? E aí, esse semiólogo pensa, né, qual a resposta que ele daria para o amigo, porque ele poderia dar uma resposta convencional, de senso comum, que todo mundo dá, né? O signo é como uma placa de trânsito, etc. Porém, ele decide dar uma resposta que não vai esclarecer imediatamente o que é o signo, é quase como uma resposta enigmática e que vai despertar o interesse do amigo dele para entender melhor o que é o signo e o que é a semiótica. Então, qual é a resposta que o semiótico vai dar? É a seguinte: um signo é aquilo que todo objeto pressupõe. E aí vem a expressão do amigo. A sign is what? O que você quer dizer com isto? E ele diz exatamente isso, o que cada objeto pressupõe. O signo é algo que é pressuposto por cada objeto. Quem viu o vídeo anterior provavelmente já deve ter alguma noção do porquê que o signo é aquilo que todo objeto pressupõe. Mas eu vou seguir, obviamente, a ordem do livro. Então agora, eles estão dentro, provavelmente eles estão dentro de algum lugar, não me lembro exatamente agora, e eles vão sair desse escritório, né, tá dentro da casa desse semiólogo, a cena se passa dentro da casa desse semiólogo, ou seja, dentro da casa do John Dewey, tá? E para explicar melhor essa definição enigmática de signo, o semiólogo vai convidar o amigo dele a saírem do seu escritório e irem para fora. Okay? Porém, antes de continuar isso, o Dewey vai
relembrar o Thomas Sibioc. Thomas Sibioc também foi um sujeito importante para a semiótica. Nós podemos dizer que foi um mestre do John Dewey. Tá? O Thomas Sibioc vai desenvolver, se eu não me engano, a gente pode chamar da biosemiótica. Então ele vai mostrar que a semiótica não é uma característica só do mundo humano, mas está presente no mundo vivo, inclusive no mundo das plantas. Tá? Mas antes de entrar nisso, o Thomas Sibioc vai mais ou menos dizer que o tema da semiótica é um assunto para o qual o mundo ainda não está preparado. E ainda, antes da gente entender o que vai se passar fora do escritório do John Dewey, o John Dewey, após relembrar o Sibioc, ele vai apresentar, porque tudo isso daqui é como se fosse o diálogo interior. Eu disse que no início, que eu não ia comentar, mas eu acho bom comentar. O texto, ele tem 3 vozes para 2 personagens. Uma voz é a voz do personagem realista, e as outras 2 vozes são vozes do semiólogo. Uma é essa voz exterior, igual a do realista, que é a voz do diálogo deles, e outra é a voz psicológica, a voz interna. Né? Então, nesse diálogo interno, enquanto eles estão caminhando para fora do escritório, internamente o semiólogo vai relembrando do Thomas Sibioc, etc, etc. E ele lembra aqui também, né, dessa via dupla do caminho da semiótica. Se a semiótica, nesse século, essa nova ciência, deveria seguir os caminhos da semiologia do Saussure ou da semiótica do Peirce. Isso aqui é fundamental. Tá? Existe uma diferença entre esses 2 caminhos e a gente vai ver que o Dewey, obviamente, segue a linha do Peirce, tá? Que vai nos remeter, de algum modo, ao John Poinsot. Então, John Poinsot, João Poinsot, né, foi um filósofo português, tem nome francês, mas foi português, que foi, na verdade, quem descobriu, na verdade, a semiótica, não com esse nome, né, mas foi o pioneiro, na verdade, porque quem apresenta essa visão dessa relação tríplice, de uma tríade, né, que é a relação do signo que se compõe de uma tríade, foi o Poinsot. John Poinsot, que foi um escolástico, né, da escolástica já tardia, né, e da escolástica ibérica, também chamada conimbricensis. Tudo isso ele vai comentar aos poucos aqui nesse diálogo. Okay? Então, existem 2 linhas no estudo dos signos. Uma do Saussure e outra do Peirce. Okay? E o Dewey vai defender a linha do Peirce, que vai nos remeter à visão do João Poinsot. Okay? Porque o Peirce estudou a escolástica ibérica chamada conimbricensis. E, agora pulando um pedacinho, ainda nesse diálogo interior, esse semiólogo vai pensando um tema, né, que de primeira precisava, vamos dizer, ser eliminado da mente desse realista, que é a noção de que algumas coisas são signos e outras não. Principalmente essa noção de que o signo, né, seria um objeto sensível, por exemplo, visível aos olhos, como por exemplo a placa de trânsito. Então isso já é uma coisa que precisava ser eliminada da cabeça desse realista. Okay? E isso vai levar ao pensamento do William de Ockham, Guilherme de Ockham, okay? Que foi aí um dos pais do nominalismo. Quando a gente fala do nominalismo, a gente lembra do Guilherme de Ockham, certo? Sendo que houve outros antes do Guilherme de Ockham. Mas o Ockham é uma figura aí principal para o nominalismo, que foi
se você seguir o pensamento do Diri, uma tragédia para o pensamento, para a filosofia ocidental, tá? Então, a gente vai entender aos poucos, né, por que que isso está enraizado no pensamento desse fantasma do Guilherme de Ockham que assombra, né, todas as pessoas do Ocidente moderno, tá? E o que que isso tem a ver com essa visão errônea de que o signo é uma coisa específica dentro do mundo real e está ligado a uma presença física, né? Como, por exemplo, uma placa de trânsito. Então, por que que uma placa de trânsito não é o signo, especificamente o signo que a gente estuda na semiótica? Agora, a fala vai para o diálogo real entre esses personagens. O semiólogo, então, pergunta: aqui no meu jardim, você está vendo em vários objetos, você consegue me apontar algum que seria um signo? E esse semiólogo vai apontar uma plaquinha com um nome e ele vai dizer: aquilo ali é um signo. De tudo que eu estou vendo aqui, aquilo ali obviamente é um signo, certo? E acontece uma coisa interessante, que pode ser um detalhe, né, um recurso para deixar, vamos dizer, mais dinâmico a ficção, mas não é isso, tá? O amigo, ele está nesse jardim do Diri, mas há um tempo atrás ele já esteve, e essa mesma placa, ela tinha um outro nome, certo? E agora, dessa vez, ele está olhando para a placa e essa placa está com um outro nome. Mas ele não observa bem o nome da placa, ele tem essa placa na memória dele e ele aponta a placa com o nome que estava anteriormente. E aí o semiólogo fala: muito bem, a placa é um signo, ok, mas eu queria então que você me dissesse, que você observasse melhor a placa, porque ela já não tem mais esse nome. E realmente havia uma mudança no nome da placa. Isso pode ser uma figura, um recurso, né, para deixar a coisa mais dramática, mais dinâmica na ficção, mas não é só isso, né, porque existe aí já uma dualidade, né, entre a presença física e aquilo que estava aquela imagem que estava na memória dele. Tá? Isso é muito interessante para o estudo do signo. Porém, o foco não é isso, ok? Mas o semiólogo pergunta: então não há mais nenhum signo aqui? Não há mais nenhum objeto que possa ser um signo? E o realista diz que não. Não, eu não encontro mais nenhum objeto que poderia ser um signo. E aí o semiólogo vai dizer: bom, você me diz que não há mais nenhum signo aqui, porém, agora mesmo você apontou para o meu escritório, de onde nós saímos. Mas o meu escritório não está aqui. Como é que você aponta para lá, em direção àquela porta, e diz que é o meu escritório? Ou seja, aquela porta, ela te leva a uma outra coisa que não está presente aqui. Então, ela também é um signo, certo? E aí o semiólogo fala: eu acho que eu entendi. Então, qualquer coisa particular que leva o meu pensamento a uma outra coisa pode ser chamada signo. E o semiólogo responde: talvez, mais ou menos, ok? E aí, pulando mais um pouquinho, o Diri vai explicar então a origem do termo semiose, porque a partir da resposta do amigo ele vai perguntar então para você qual seria a diferença entre o signo daquela placa e o signo dessa porta, já que ambos têm uma função em nossa semiose. E aí o amigo pergunta: semiose? O que você está dizendo? Então ele vai explicar a origem desse termo. Tá? Então, semiose é uma palavra que Peirce criou,
ok? Existem alguns detalhes, mas não vou comentar. Porém, o Peirce, conhecendo, tá, um adágio escolástico, que a ação é coextensiva com o ser, no sentido de que um ser deve agir com o objetivo de desenvolver ou mesmo manter o seu ser, com a consequência de que nós somos capazes de conhecer qualquer ser apenas na medida em que nós nos tornamos conscientes da sua atividade, Peirce considerou que nós precisávamos de um termo para designar a atividade distintiva do signo no seu ser próprio como signo. E para isso, o Peirce sugeriu o termo semiose. Então, enquanto o amigo estava percebendo as relações de signos, o signo da placa e o signo da porta, ele estava desenvolvendo um pensamento semiótico, na sua própria semiose. Então, sempre que na sua... O semiólogo falando para o realista, né? Sempre que na sua mente um pensamento levar a outro, então nós estamos falando de uma ação de signos, ou seja, de uma função de semiose privada a você. E aí, continuando, ele vai dizer, de fato, o conjunto da sua vida experiencial pode ser representado como uma espiral de semiose, no qual, através da ação dos signos, por meio da ação dos signos, você faz uma suposição ou uma abdução, você desenvolve as consequências dessa abdução por meio do que? Da dedução, e testa isso nas suas interações retrodução, levando a futuras suposições ou hipóteses, né? Consequências e testes, e assim por diante. Até que a sua semiose particular chega ao fim. Então aqui ele está explicando também com base na visão da espiral científica do Peirce, ok? E ele está mostrando que esse processo interior, né, de conhecimento, essa ação cognitiva, né, da vida, esse processo interno da semiose, né, ele é uma espiral, portanto, ele está sempre em continuação, né? Ele é sempre vivo, ok? E você parte, aqui principalmente na visão do conhecimento, né? E também no processo da ciência, no ato científico, do fazer ciência. Você começa com o processo da abdução, que é, por exemplo, a criação de uma hipótese, né? Você desenvolve essas consequências por meio de uma dedução e você volta para a experiência, né? Você testa essas consequências nas suas interações, no processo chamado de retrodução. Isso leva o retorno circular desse mesmo processo, né? Então, a função, a ação da semiose é esse processo circular vivo, infinito. Então, esse semiólogo vai representar num desenho, tá, a espiral semiótica representando nossa consciência de vida, ou nossa vida consciente, como enquanto animais. Óbvio que é algo muito interessante, porém o realista, esse personagem realista particularmente, era um cara que tinha um bom domínio do grego. Então ele olha o termo semiose
Ele fala, é um termo interessante, embora deveria incluir um E entre o M e o I, ou seja, semeioses, pois o termo antigo, o termo do grego antigo para signo era precisamente semeion, ok? Semeion. Creio que é assim que se pronuncia. Então, o termo correto deveria ser semeioses e não semiose. Porém, tem mais detalhes por aí. Quais são esses detalhes? Por que não é semeiose e por que é semiose? Então, Dili chama-se semiólogo, mas obviamente é o Dili, né? Dili, ele cita o Umberto Eco, que também foi um outro sujeito que desenvolveu a semiótica, e também ligado à literatura. Tem um texto muito interessante do Eco sobre literatura, tem palestras dele também, muito interessantes. Bom, mas não é esse o ponto. O ponto é que o Dili, a partir do Umberto Eco, vai perceber que não houve um termo para uma noção geral de signo entre os gregos. Claro que houve o termo para signo, que é semeion, mas não é a mesma noção do signo que a semiótica vai estudar. A gente vai entender aos poucos, porque aqui está uma das chaves para entender, inclusive, o livro dele que eu comentei no vídeo passado, sobre as eras do entendimento. Né? Então, não existiu no grego antigo um termo para signo em geral, essa noção ampla de signo. E, inclusive, esse semiólogo continua dizendo que é algo bem difícil, inclusive para ele foi bem difícil de acreditar no início, embora a autoridade do Umberto Eco tenha pesado, né? Mas no início foi difícil de acreditar mesmo que esse conceito amplo de signo não vem exatamente do grego, ok? E ele vai explicar melhor esse ponto. Então, o termo semeion, no grego, não se traduz como signo nessa função que ele assume na semiótica, pois o termo semeion, no grego antigo, significa apenas uma espécie de coisas que nós apontaríamos hoje como signos. Ou seja, seriam espécies daquilo que foi chamado, após Agostinho, signa naturalia, ou signos naturais. Óbvio que o realista vai ficar incrédulo e vai falar, você está tentando me dizer que a palavra signo, do modo que os semióticos, semiólogos a empregam comumente, tem uma etimologia direta, falando filosoficamente, que vai apenas no século IV ou V depois de Cristo, ou seja, ela toma como origem os latinos em vez dos gregos, ao signo de Agostinho do que ao semeion do grego, então ele acha isso um absurdo. Né? E o amigo diz, olha, a situação é pior ainda. E aí ele vai dizer, ó, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o termo signo não se refere ou designa algo de um tipo que você possa perceber sensivelmente, ou que você possa apontar com seu dedo, dizendo aquilo é um signo. Então, então a porta e a placa talvez não sejam signos, certo? A gente vai ver que elas são signos, mas
existe algo maior aí em jogo, ok? Então, o signo não é algo que se apresenta de modo sensível, ok? Os signos são invisíveis. Então, o semiólogo vai dizer, olha, seguindo Poinsot e mais recentemente Peirce, os semióticos, eles fazem uma distinção entre o signo, verdadeiramente falando, o signo no seu sentido técnico, ok? E um signo, vagamente falando, o signo mais no senso comum, né? Que é esse signo mais comum, é apenas um, ou seja, a placa, que seria, né, como o amigo apontou, que é o que todo mundo entende, a placa como esse signo na visão do senso, num sentido mais comum, menos rigoroso, ela é um elemento em relação com outros dois elementos que, na visão da pessoa comum, ela não percebe, não leva em consideração, ok? Então existe uma relação entre esse elemento visível e sensível com outros dois elementos. E essa relação que constitui o signo, estritamente falando, e não apenas esse elemento visível aos olhos, ok? E essa noção tem como base, primeiro, Poinsot, que foi quem primeiro formulou claramente essa relação tríade do signo, e mais recentemente, Peirce. Peirce, eu soube recentemente, o Alfred North Whitehead chamava o Peirce de Aristóteles da América. Aqui existe uma nova pausa desse monólogo interior, okay, do semiólogo. E brevemente, antes de desenvolver a questão dessa tríade dos signos, o Diri comenta rapidamente sobre essa noção do realismo, né, principalmente nos neotomistas. Então, o Diri também tinha uma crítica ao neotomismo, principalmente essa noção que é, de certo modo, simplória do realismo. Por isso que ele dá o nome do pseudo-realista, would-be realist, ok? A esse personagem. Então, uma posição que defende que a mente humana conhece as coisas, né, como elas são, nelas mesmas. Porém, ele não, esses realistas, eles para refutar o idealismo, simplesmente afirmam, não, nós temos a capacidade de conhecer as coisas como elas são nelas mesmas. Mas entre o idealismo e entre o realismo, existe uma tensão aí que não se resolve, porque a coisa não vai ser resolvida de um modo tão simplório assim, ok? E é por isso que com a semiótica ele vai conseguir realizar uma visão que transcende, que vai além desse idealismo e realismo. Então, continuando, ele vai fazer isso ao longo do diálogo inteiro, como eu disse, é um diálogo ficcional dramático, né? Então as coisas não são resolvidas assim, de uma página para outra, tem que manter a tensão da resposta, né? Lembrando que a questão inicial é por que o signo é aquilo que todo objeto pressupõe. Ainda não foi respondido, só vai ser respondido na última página. Okay? É um drama, ok? Tem um jogo aí de tensões que não vai ser resolvido de uma hora para outra. Não é um texto em prosa, né, científico. Existe aqui um elemento poético em jogo. Okay? Muito bem. Então, continuando, ele vai dizer o seguinte. Dá uma pausa. Você entende que o universo é mais velho que a Terra e que a Terra é mais velha que a nossa vida sobre ela. E
Precisamos, então, considerar que a consciência humana, em particular, não é um dado inicial, mas algo que precisa ser considerado como algo que surge no tempo. O tempo, entendido simplesmente como a medida dos movimentos dos corpos interagindo no espaço, que permite-nos dizer, por exemplo, que alguns 14 bilhões de anos atrás houve uma explosão inicial, da qual surgiu o universo que conhecemos, embora inicialmente despojado de vida, mas de estrelas e de planetas no qual a vida poderia existir. O amigo fala, bom, eu concordo, mas você não vai querer me trazer o assunto da teoria da evolução? Isso daí, o que isso tem a ver com o fato de que o signo é aquilo que todo objeto pressupõe, ou de que o signo não seja visível, que o signo seja invisível? Isso aí não tem nada a ver. O que você quer dizer com isso? Então, o semiólogo continua. Ele quer sugerir que a semiótica, é mais básica que a evolução e talvez explique melhor o que até agora foi chamado de evolução. Okay? Então, o Dewey também estudou muito o tema da evolução e é muito interessante ver a noção de evolução compreendida pela visão da semiótica. Okay? O Dewey tem vários artigos que escreveu sobre isso. Mas ele vai dizer, bom, eu estou indo um pouco além, né, no primeiro momento, vamos voltar. Deixa eu ser mais específico. Então ele pergunta, você sabe que existe uma diferença, em princípio, entre aquilo que existe na nossa consciência e aquilo que existe sendo conhecido ou não? É aquela famosa diferença que foi comentada no vídeo anterior entre objetos e coisas. Então, essa distinção entre objetos e coisas é muito interessante, comentado no vídeo anterior, né? Então, uma coisa, objeto, se você pega a etimologia, né, quer dizer aquilo que se coloca, né, que se coloca perante alguém, né, que se objecta. Então, o objeto é aquilo que está para a consciência de alguém. E a coisa é aquela coisa subjetiva. Aqui existe uma distinção muito, muito grande, né? E o Dewey dá sempre o exemplo das bruxas de Salem. Então, as bruxas de Salem, elas eram o quê? Você tinha ali pessoas reais e você tinha a imagem mental, né, de um ente dependente da mente das bruxas de Salem e que equivocadamente elas se confundiram. A mente das pessoas confundiu as mulheres reais, físicas, com os objetos mentais dessas bruxas de Salem, certo? Então teve todo aquele problema, certo, com a história das bruxas de Salem por conta da confusão entre objeto e coisa. Né? Também, inclusive, a gente pode usar até coisas contemporâneas. O Covid, por exemplo, ele é um problema físico, mas ele também é um problema objetivo, de um objeto no sentido de, né, você vê que existem várias narrativas que envolvem o fenômeno concreto Covid. Né? E as pessoas escolhem narrativas, as mais absurdas, né, e confundem aquela narrativa com a realidade concreta do Covid. Né? Então, existe sempre essa tensão no conhecimento humano entre objetos e coisas. Continuando essa distinção, ele vai pontuar a diferença entre percepção e sensação, né, que também foi comentado no vídeo anterior, onde
A sensação, né, envolve um estímulo, né, e a percepção envolve uma interpretação desses estímulos, desenvolvendo até, por exemplo, na estimativa, onde você percebe esse objeto como algo a ser buscado, algo a ser evitado, ou você tem uma reação indiferente a esse objeto. Então aqui já volta de novo a distinção entre percepção e sensação. Então ele continua dizendo, né, enquanto a sensação sempre e necessariamente me envolve em relações físicas, que são também objetivas, no seu término, a percepção, por contraste, na medida em que ela assimila a sensação, necessariamente envolve relações físicas, que são também objetivas, mas, ainda mais, me envolve em relações objetivas que podem ou não podem ser físicas, especialmente na medida em que eu posso estar equivocado sobre aquilo que eu percebo. Em outras palavras, as sensações me dão um material bruto a partir do qual a percepção constrói o que são para mim objetos de experiência. De modo que esses objetos têm seu ser precisamente como uma rede de relações e apenas alguns deles são relações independentemente dos trabalhos da minha mente. E quais relações são quais não é algo autoevidente, mas algo que precisa ser descoberto no curso da experiência. Enquanto, na medida em que essa experiência se torna uma experiência humana. Então, essa tensão entre objeto e coisa, eu estava falando, né? E essa distinção, esse clareamento, é algo que não é algo que acontece de modo imediato e evidente, mas é algo que precisa ser desenvolvido, né? E está numa relação com o desenvolvimento da própria experiência verdadeiramente humana. E essa distinção entre objeto e coisa é uma relação própria da espécie humana, porque só acontece na espécie humana. Outro exemplo que ele dá é a questão das fronteiras. Então, a fronteira, ela existe, mas ela não existe fisicamente, certo? E aí esse realista vai dizer, olha, mas isso aí já era um problema com o realismo, quer dizer, então você não é um realista, verdadeiramente falando, né? E aí a resposta vai ser muito interessante, porque o amigo acha engraçado, né, essa visão que ele apresenta. Ele diz, ó, não é tão engraçado quanto pensar que as realidades sociais e culturais, se envolvem erro ou não, existem dentro da mente como simples estados psicológicos. Ou seja, me parece que essa concepção é a visão moderna, né? Visão pós-moderna, né? Tudo isso são criações culturais, né? No sentido, não há realidade, não há verdades, tudo é uma criação cultural e social que surgem de estados psicológicos. Tá? Óbvio que isso é o oposto do realismo. Mas aí o Dili vai dizer que, óbvio, que não é isso que o Dili está dizendo, né? Mas ele diz o seguinte, considere que as sensações que você tem dependem não apenas do seu entorno físico, mas também do seu tipo corporal, da sua estrutura corporal.
Considere ainda mais que como você organiza suas sensações dependem ainda mais da sua hereditariedade biológica do que do entorno físico. Se você vê isso, então você vai aceitar, vai começar a perceber, né, vai perceber que o mundo da experiência, não o ambiente físico apenas, é o que pode ser propriamente chamado de mundo objetivo. E você não pode evitar, então, de perceber que o mundo objetivo de cada espécie é o seu, em inglês é species specific, que é a sua especificidade da espécie, eu não sei como traduzir. Então é óbvio que aquilo que nós percebemos depende, né, da nossa estrutura. Né? Então existe aí uma relação, né, entre o conhecedor e o conhecido. Ou seja, cada objeto conhecido vem modelado pela estrutura daquele que conhece. Isso não é fugir do realismo, afirmar a impossibilidade do conhecimento, não é isso, mas é levar em conta que é uma relação. Tá? Se você pega a fórmula escolástica, né, o conhecimento, a verdade é a adequação da coisa ao intelecto. Nós temos aí uma adequação. Né? Então, conhecer algo pressupõe sempre uma adequação. Né? Você conhece dentro da sua capacidade, dentro do seu molde, né? Do seu limite. E isso não quer dizer negar a possibilidade do conhecimento. Então, existe essa visão do mundo objetivo como aquilo que existe em si, independentemente daquele que conhece. Isso é impossível, né? Porque o objeto é aquilo que se coloca para uma consciência. Isso é o que significa fundamentalmente a etimologia da palavra objeto. É aquilo que se coloca para um sujeito, para alguém que conhece, certo? Então, o realista fala, olha, mas eu pensava que o mundo objetivo é aquilo que existe independentemente de quem conhece. E falo, não, esse não é o mundo objetivo verdadeiro, seria o mundo físico, né? No sentido que Dini usa como físico, e não no sentido da ciência física. É uma frase interessante, também digna de ser meditada, né? Porque ele diz, pelo contrário, o mundo que é o mesmo, independentemente de suas espécies, é simplesmente o entorno físico. E é, mais do que isso, uma hipótese especificamente humana, mais do que algo percebido diretamente. Certo? Então, o que é esse mundo independente da consciência humana? Nós sabemos que ele existe, nós sabemos que o mundo não depende da consciência humana para existir. Não. Mas a gente não percebe esse mundo diretamente. O mundo que a gente percebe é esse mundo adequado à estrutura humana. Tá? E aí vem uma outra fala interessante, ele diz, é por isso, meu amigo, que realismo é um problema filosófico e não uma verdade autoevidente. A realidade é uma palavra e precisa ser aprendida como qualquer outra. Ele diz, você precisa ler mais, ler um pouco mais de Peirce. E aí no diálogo começa a entrar um momento de tensão entre esses dois personagens. Né? Ele não consegue acreditar exatamente nisso. E aí o realista vai dizer, bom, tudo que você está falando sobre os erros que nós temos, tudo que você está falando são erros. Seriam estados psicológicos desconectados da objetividade. Ele ainda mantém-se preso nessa noção de objetividade. E aí o semiótico vai dizer, pelo contrário, não existe uma coisa como estados psicológicos desconectados da objetividade.
A objetividade, precisamente, depende de estados psicológicos, que são o fundamento subjetivo, né, o chão para relações que terminam em interpretações experienciadas publicamente, que são precisamente aquilo que chamamos objetos. A chave, então, a chave da questão é a relação no seu ser único, enquanto irreduzível, a sua fonte subjetiva, ou seja, a chave está na relação, certo? Que está sempre além das suas fontes subjetivas, ok? Então, a relação, ela toma como base os estados psicológicos e levam esse sujeito ao conhecimento de uma coisa que também tem a sua individualidade subjetiva, certo? Mas as relações, elas estão para além do sujeito que conhece e do objeto conhecido, ok? As relações, por exemplo, entre um sujeito e o conhecimento, por exemplo, entre esse realista e o conhecimento do escritório do semiólogo, mediado pelo signo da porta, essa relação, ela não existe apenas na subjetividade do realista e nem apenas na subjetividade do escritório. Ela abarca, transcende essas duas subjetividades e é por isso que há verdadeiramente, realmente uma relação entre o semiótico e o escritório. Então, mais para frente, o Diri vai dizer que o signo é uma relação. Então, aí a gente começa a entender melhor por que os signos são invisíveis, por que cada objeto pressupõe, cada signo, o signo pressupõe o objeto. E aí vem a pergunta, vem o comentário do realista, mas eu pensei que o conhecimento consistia na nossa assimilação da forma das coisas sem a sua matéria. Então, quem estudou tomismo, neotomismo, né, entende essa noção, né? O conhecimento, ele seria essa apreensão, né, da forma das coisas separadas da sua matéria, certo? O Dili vai criticar também essa noção comum, né, do processo do conhecimento, que chama-se de ideogênese, né? Teoria da formação das ideias por meio de um processo de abstração. O Dili vai criticar muito esse processo, essa compreensão do processo de abstração pelos neotomistas. Então, continua o semiólogo, né, vai rebater essa visão, né? Em primeiro lugar, isto não é uma proposição autoevidente, mas uma teoria medieval altamente específica dos medievais do processo de abstração. E ainda mais, ausente, fora do contexto de uma teoria bem desenvolvida das relações como links suprassubjetivos para aquilo que é objetivamente outro que nós mesmos, com todo o nosso estado psicológico, afetivo e cognitivo, tal teoria é finalmente incoerente. Pois qualquer forma, com ou sem matéria, se e na medida em que está em mim, é parte e parcela da minha subjetividade.
exceto, e na medida em que isso talvez dê surgimento a uma relação com algo que esteja além da minha subjetividade, o que é, por definição, aquilo que significa como terminando objetivamente. Término da relação objetivo. Né? Então agora surge a questão do que o semiólogo quer dizer com subjetividade. Então, subjetividade é a soma total de tudo aquilo que me distingue do resto do universo. E relações, as relações são aqueles laços que estão acima da minha subjetividade e que me ligam a outra coisa, que não seja eu. E essa outra coisa, ela pode ser tanto ter uma realidade física ou ser simplesmente objetiva. E aqui entra, então, nesse conceito de uma realidade meramente ou simplesmente objetiva. E essa realidade simplesmente objetiva é aqueles objetos que não têm uma existência física. Né? Então, por exemplo, a existência das fronteiras, a existência de cargos como os cargos dos presidentes, que têm um peso real sobre nós, sobre o mundo humano, mas que não é uma coisa física. Né? Também a realidade do mundo ficcional, como aponta o F.R. Leavis, né? Que tem uma realidade, inclusive, que transcende até mesmo uma determinada sociedade, né? Que permanece ao longo, por exemplo, os mitos, né? Os personagens literários, né? Que transcendem uma determinada época, que permanecem, apesar das mudanças das épocas, né? E que entram dentro de um diálogo, né? Entre gerações. E essas realidades, elas têm um peso profundo sobre o nosso mundo, mas elas não têm uma existência física. Né? Então, nesse sentido, por exemplo, há questões de seres, por exemplo, de um modo de ser que não tenha uma relação material, então, por exemplo, o mundo dos anjos, né? Nesse caso não seria um mundo meramente objetivo. Se você afirma a existência real dos anjos, ele não seria meramente objetivo, ele teria uma existência física, mas físico no sentido que o Dilthey está apontando, né? Não físico no sentido de que ele tem um corpo. Né? Agora, aqueles que não creem, não acreditam na existência dos anjos, seria um conceito puramente mental. Ou mesmo, por exemplo, símbolos, né? Como os símbolos apontados, estudados por Jung, né? Eles têm um grau de realidade física, mas ao mesmo tempo eles têm a sua dimensão, né? Como símbolos, né? De realidades psíquicas, né? Do inconsciente. Então, algum grau de realidade física eles têm, porém eles são fundamentalmente objetivos, quase que puramente objetivos. Então, aqui tem todo um campo de estudo muito profundo que o Dilthey aponta, né? Mas ele não desenvolve aqui porque, obviamente, esse texto é apenas uma introdução. Então, aqui eu pulo mais um pouquinho, porque o Dilthey aponta rapidamente uma divisão dos signos que foi realizada pelos escolásticos, mas que, pelo que o Dilthey escreve nesta parte, ele parece não concordar 100%. Isso vai ficar mais claro também um pouco mais para frente. Então, os escolásticos dividiam signos em signos formais e signos instrumentais. Então, os signos formais seriam esses signos psicológicos, né? Fundamentalmente as ideias. As ideias são signos também, isso é muito importante.
E os signos instrumentais seriam esses signos que têm uma existência para os nossos sentidos. Como exemplo, para considerar melhor essa questão do signo, o semiólogo vai perguntar para o pseudo-realista se ele acha, por exemplo, que um rugido de um urso, eu acho que esse seria o termo correto, o nome de um som do urso, um rugido do urso seria um semeion. Se essa palavra do grego, que a gente viu no início, ela se aplicaria ao caso de um rugido de um urso. O realista vai dizer que não está muito certo de que se aplicaria ao rugido, porque o semeion, essa palavra grega para signo, que a gente já viu que não é a palavra que abarca, né, essa amplitude de significados, de significado da palavra signo, com que a semiótica lida, mas vamos dizer assim, é uma das origens do termo, né, signo, embora parcial. Essa palavra semeion, o realista vai dizer, esteve sempre ligada a eventos sensíveis e eventos considerados naturais. Mas esses eventos, esse semeion, eles eram primariamente associados com a adivinhação, no qual um evento natural manifestava a vontade dos deuses ou um destino, né? O destino para os gregos tinha uma importância muito grande, né? Ou também eles eram ligados, esse semeion, com a medicina, né? Onde um evento natural era um sintoma, né, que permitia então um prognóstico ou um diagnóstico de saúde ou doença. Então ele diz não estar tão seguro de que o rugido de um urso encaixaria nessa noção de semeion, ok? Então, isso aqui é uma outra explicaçãozinha do porquê para a gente perceber que o semeion, a noção de signo dos gregos, era uma noção mais limitada, né, do que a noção que a semiótica vai apresentar. E aí, desenvolvendo o tema do rugido do urso, ele vai perguntar, olha, imagina o semiótico, né, desenvolvendo esse exemplo, ele vai dizer, olha, se você tivesse, por exemplo, uma ovelha, um outro urso, e esses dois animais ouvissem o rugido de um outro urso, tá? Então, naquela situação, como que eles apreenderiam esse mesmo som, esse mesmo signo sonoro, né? Óbvio que cada um apreenderia esse som de uma maneira diferente, né? Ele seria interpretado e, portanto, ele se encaixaria num mundo muito diferente do mundo do outro animal que apreende. A ovelha apreenderia esse som, esse rugido do urso de uma maneira, e o outro urso apreenderia esse rugido de uma outra maneira. Então, se fosse, por exemplo, um urso macho e uma ursa fêmea que soltasse esse rugido, haveria então um interesse por parte desse urso macho, né, ao ouvir esse som. Então eles apreenderiam, são mundos diferentes, né, em relação com uma mesma coisa, um mesmo objeto físico. Então, como o próprio semiólogo diz, em outras palavras, o mero estímulo da sensação se torna incorporado objetivamente numa completa rede de experiência na qual essa sensação adquire um significado.
E óbvio que o realista, ouvindo isso, ele vai tentar, não, mas isso daí é subjetivismo. Você caiu no puro subjetivismo. Mas é óbvio que não. Então veja que essa tensão entre realismo e idealismo, ou subjetivismo, não é uma coisa tão simples como esses realistas afirmam, né, entendem. A coisa é tensional. E veja como a semiótica transcende, vai além dessa simples oposição entre idealismo e realismo. Então, o realista entende que esses valores estão sendo tornados puramente subjetivos, né? E o semiótico vai responder, não, é claro que os valores são objetivos. Qualquer coisa, novamente essa questão entre objetivo, né? Porque o realista tem essa noção do objetivo como aquilo separado de uma consciência, mas não é essa a origem, não é isso que o termo objetivo fundamentalmente quer dizer. Objetivo, né, como já foi falado no início, quer dizer aquilo que está para uma consciência, né? Então o semiótico continua, qualquer coisa existindo dentro de uma consciência é objetivo. Esses valores estão ligados com a subjetividade do entorno físico, tanto no ser próprio, que é a fonte do estímulo, quanto no ser do organismo que conhece. Na medida em que a subjetividade do mundo físico evidencia um ser, independentemente do que quer que eu conheça, sinta ou acredite, ou seja, um ser independente de mim, esses valores então participam desse ser, mas como valores eles revelam mais o ser do organismo que está valorizando do que a natureza subjetiva do estímulo do ambiente. Então, esses valores, eles existem, né, no mundo objetivo específico de uma espécie, de um organismo que conhece, que está conhecendo, né? Então, por isso que esses valores não podem ser separados do organismo que conhece, né? Você não pode dizer que esses valores existem apenas na coisa que é conhecida. Porque, como nós vimos, o rugido de um urso, ele tem uma relação de valor com a ovelha muito diferente da relação de valor com o outro urso. Então, essa visão de um objetivo como aquilo que é puramente independente do sujeito que conhece é, obviamente, um absurdo. E isso não é negar o valor os valores objetivos. Não é negar os valores objetivos, não é colocar tudo como subjetivo, mas é mostrar que existe aí uma relação tensional entre esse mundo subjetivo e esse mundo objetivo. Então, o que existe aqui é uma relação do objeto, da coisa, do objeto e daquele que conhece. Então, você tem um fundamento nessa estrutura subjetiva do sujeito que conhece, porque ele apreende o mundo fundado nessa sua estrutura subjetiva, em seu Innenwelt. Ele ainda não citou esse termo, mas logo logo ele vai citar, mas no vídeo anterior eu citei. E você tem um objeto que também tem o seu Innenwelt, a sua subjetividade. E quando se estabelece uma relação entre esses dois objetos, essa relação ela transcende essas duas subjetividades e, portanto, existe aí um grau real das relações. As relações têm uma existência real, certo? E, portanto, com isso, nessa relação se constitui esse mundo objetivo, esse mundo público, porque não existe só para uma subjetividade, mas esse mundo objetivo toma uma realidade pública, tá? E esse mundo objetivo, se ele
pode existir simplesmente como mundo objetivo, como a gente viu, uma realidade puramente objetiva, e que ainda assim tem um grau de realidade pública e que tem um fundamento nesse objeto, né? Ou ele pode também ter uma realidade física, também ter um fundamento numa realidade física. Então, essa distinção na terminologia escolástica, nós temos os ens rationis, o ente da mente, e o ente dependente da mente, que só tem realidade dependendo da mente, e os ens reales, que são esses entes que têm uma existência real independente da mente. E, portanto, a gente expande a nossa noção desses ens rationis, porque a gente percebe que esses entes da mente, eles também têm um grau de realidade pública, né? Então eles se tornam mais complexos, eles não são puramente criações mentais, ilusões mentais, né? Então, por exemplo, entre o próprio problema da questão dos entes da lógica, por exemplo, né? E etc. Então, essa realidade dos entes de razão se torna problemática. Aí vem a questão, então, do Umwelt e o Innenwelt propriamente. Finalmente entra nessa questão. Então, Umwelt ele significa um mundo objetivo, né? Então, e no caso do mundo objetivo especificamente humano, ele é chamado Lebenswelt. Então, esse empréstimo que ele fez da palavra que o Husserl cunhou. O Innenwelt é uma palavra, uma abreviatura, podemos dizer, né, para o complexo de poderes psicológicos, poderes estados psicológicos, pelos quais um organismo representa a si mesmo ou modela um ambiente, enquanto ele experiencia esse mundo. Então, o Innenwelt é uma contrapartida privada, subjetiva, do mundo público. Uma contrapartida do mundo objetivo da experiência pública. Então, finalmente, o Diri vai apresentar mais especificamente a diferença de como a semiótica considera os signos. Então, os signos não são coisas particulares de um determinado tipo, mas estritamente, essencialmente, são relações de um certo tipo, especificamente relações irreduzivelmente triádicas. Então, essas relações triádicas entre três elementos é o que é o signo. Então, o signo não é um elemento particular que aparece para os meus sentidos, mas ele se constitui numa relação ternária ou triádica. E quem expressou mais claramente as relações dos signos não foi o Saussure, foi nem o Peirce, foi o João Poinsot, um escolástico do século XVII, se não me engano, que fez parte dessa escolástica mais tardia, na ibérica, e que escreveu um tratado, né? O Diri, inclusive, escreveu uma obra imensa, né? Os escolásticos escreviam muito. O Diri editou uma parte também dessa obra do Poinsot, referindo-se especificamente aos signos. O nome dessa obra traduzida para o inglês é Tratado do Signo, Tratado sobre o Signo, Tratado do Signo, de João Poinsot, traduzido e comentado pelo John Dewey.
Então, quem afirma pela primeira vez, mais claramente, esse caráter relacional triádico dos signos é o João Poinsot. E por que o Peirce descobriu isso? Porque o Peirce estudou os latinos, os conimbricenses. Né? Algo que ficou perdido na universidade contemporânea e moderna, né? Porque eles tentaram romper com os latinos, com os escolásticos. Né? O próprio método cartesiano é um rompimento histórico. Tá? Mas o Peirce não seguiu isso. O Peirce buscou, foi atrás dos conimbricenses. Então agora vai ter uns breves comentários sobre uma noção de signo apresentada por Jacobson. Eu não conheço a obra dele, mas o Diri vai reformular essa expressão e, se eu não me engano, ele vai chegar nessa expressão: aliquid, aliquoque stans pro alio. E significa uma coisa representando uma outra coisa que ela mesma para uma outra coisa ainda. Então, essa ideia de uma relação, porque no Peirce existem as categorias, são 3 categorias básicas para o Peirce, que é a primeira idade, segunda idade e terceira idade. Essa segunda idade seriam, por exemplo, essas relações físicas de contato entre uma coisa e outra física. E a terceira idade seria já uma relação que transcende essa pura secundidade dessas relações, já para uma relação que apresenta um caráter geral, né? A partir dessa secundidade. Né? E é óbvio que as relações de signos, elas não se dão nessa secundidade, né? Como numa relação entre duas coisas, uma coisa que leva a outra. É como se você tivesse numa mesa de bilhar e você jogasse uma pedra que bate na outra e leva essa outra a ter um outro movimento. As relações de signos não funcionam nessa secundidade, elas têm um grau ternário aí, né? Então o Diri vai, a partir disso, ele vai reformular essa frase do Jacobson, que na verdade é aliquid stat aliquoque pro alio. Vai ser essa, se não me engano, a fórmula geral. São coisas interessantes, mas que eu não vou entrar muito em detalhe. O mais importante é perceber que as relações de signo, elas se constituem de um modo ternário. Né? E, portanto, não nesse nível de secundidade, como num movimento de bolas. Então, é óbvio que ela vai contra essa relação secundária, como, por exemplo, num jogo de bilhar. Né? Um outro exemplo que o Diri dá bastante é a relação de um osso, de um fóssil de dinossauro, achado hoje por um cientista atual, e o mesmo fóssil encontrado milênios atrás, por exemplo, por um soldado grego, por exemplo, ou romano. Né? Então, os dois têm uma relação com o mesmo objeto, mas objetivamente outro. Né? E a relação, enquanto um signo, né, de um dinossauro, de um animal que hoje já está extinto, no primeiro caso, no caso do soldado romano, por exemplo, não existe, porque ele não tem noção, né, de que aquilo é um signo de um dinossauro. Ele tem, vamos dizer, uma relação ali secundária. Aquilo é uma coisa, né, um pedaço de osso, uma pedra, qualquer coisa parecida. Enquanto que o cientista moderno tem essa relação a partir daquele osso com esse objeto, esse animal que existiu há muitos anos atrás. Porém, no primeiro caso, a relação ainda está lá, implícita, ela não está realizada, ela está virtualmente.
Porque a partir do momento que aquele soldado, se ele pudesse ter acesso a esse conceito, essa ideia de que existiu esse animal, então imediatamente aquela relação se desenvolveria. Mas ela está presente virtualmente. Então eu vou pular mais um pouquinho, porque finalmente o realista vai começar a perceber, né? Ele vai falar, olha, o realismo afirma que o homem tem contato direto com as coisas, né? Porém, do modo como a semiótica apresenta, não. Nós temos acesso às coisas, nós podemos conhecer como as coisas são. Porém, o contato primeiro é com esse mundo objetivo. E é a partir desse mundo objetivo e na capacidade humana de distinguir entre objeto e coisas é que nós podemos investigar aquilo que as coisas são, independente da nossa mente, investigar a realidade. Né? Então, o primeiro contato que nós temos é o contato com o mundo humano. Né? E a partir desse mundo objetivo, Lebensalt, nós vamos buscar o mundo das coisas, enquanto coisas. Né? E essa compreensão do mundo, tal como ele é problemática, exige o caminho da experiência, né? Da verdade como filha do tempo, o caminho da investigação, né? O processo de investigação, de conhecimento do mundo. E é por isso que o realismo ele é problemático. Então agora ele vai citar, desenvolvendo esse ponto mais, ele vai citar uma frase de Heidegger sobre a presença do ser, nessa diferença entre um ser ready to hand and present at hand. Um ser. Aqui tem uma diferença que teria que entrar no tema do Heidegger, mas o fato é o seguinte: isso se justifica quando a gente compreende essa capacidade humana e somente humana, esse Lebenswelt humano, de perceber essa diferença entre objetos e coisas. Né? Porque no mundo animal, o mundo objetivo e o mundo das coisas se confundem. Né? Mas como o ser humano tem a capacidade da linguagem, né? Quer dizer, esse pensamento que transcende, como foi dito no último vídeo, que transcende a limitação biológica, né? Então, portanto, o ser humano tem essa capacidade de buscar as coisas na realidade em que elas são, em que elas estão, e, portanto, de não confundir o mundo dos entes de razão com o mundo dos entes reais. Então, Diri vai dizer, Descartes e Locke confundiram os objetos enquanto relações que terminam suprassubjetivamente, confundiram com as bases ou fundamentos subjetivos no aspecto cognitivo da subjetividade. E, portanto, eles reduziram o Umwelt ao Innenwelt. Heidegger e Hume, pelo contrário, né, se opondo a isso, confundiram os objetos públicos com as coisas, confundindo o ens primum cognito com o ens reale, portanto, reduzindo o Umwelt ao entorno físico. Então, Descartes e Locke reduziram o Umwelt ao Innenwelt e Heidegger e Hume reduziram o Umwelt ao entorno físico. São duas linhas opostas, né, na filosofia. Porém, a realidade, como aquilo que existe independente da mente, de nossas opiniões, de nós, não é dado por uma faculdade mágica. Não há um dom do céu que facilmente discrimina, percebe a diferença, né?
do real para aquilo que é mental. E agora, então, Diri vai fazer um resumo da sua noção das 4 eras de entendimento. Bem resumido, mas ele chega a comentar nesse livro. Então, a gente viu a importância que os signos têm para o desenvolvimento humano, para a orientação humana, para a vida humana. Muito bem. Então, para os antigos, começando pelos gregos. Então, no mundo antigo, surgiu a ideia do sêmeion. Então, era um evento natural que gera em nós uma expectativa de algo outro, de um outro elemento. Então, um elemento de adivinhação, no caso dos deuses, como a gente falou do destino, né? Ou também na medicina, no caso dos sintomas. Essa ideia permeia os escritos dos gregos antigos. Mas, no início da Idade Latina, Agostinho, sem saber, introduziu uma variação radical nessa noção antiga dos signos. E aqui, sem saber, ele não está desprezando o Agostinho, não é isso que ele está fazendo, mas é que, pelo modo como ele fala, Agostinho não tinha muito conhecimento do grego e, portanto, não pôde perceber que ele mesmo, Santo Agostinho, adicionou algo na interpretação dos signos, que era algo profundamente radical. Então, com Santo Agostinho veio uma noção mais ampla dos sêmeion. Tá? Então, Agostinho já não vai se referir ao sêmeion, mas vai se referir ao signo. E, em vez de conceber o signo como um evento ou qualquer ocorrência sensorial natural, ele concebeu o signo como um evento sensível, seja natural ou artificial. Então veja que o signo já toma um grau mais amplo com Santo Agostinho, porque o signo já não é mais natural apenas, mas é também artificial. Então, com Santo Agostinho, a compreensão do signo transcende a divisão entre natureza e cultura. Então, pela primeira vez na história humana, a linguagem humana, ou seja, os elementos e modalidades da comunicação linguística, a linguagem humana e a cultura foram consideradas como um sistema de signos, num entrelaçamento entre signos da natureza, sêmeion, e os signos de Santo Agostinho, signos artificiais. Então, com o termo signo de Santo Agostinho, havia aí uma inter-relação entre os signos artificiais e os signos naturais, ou o mundo da linguagem humana e o mundo da natureza. Essa separação, ela não existia mais. E com o desenvolvimento agora do pensamento escolástico, então saindo da patrística, com Agostinho entrando aí já no período da escolástica, eles foram desenvolver o pensamento de Santo Agostinho e foram perceber, olha, esses signos internos, esses estados, o que é mais importante para a noção de signo? Seriam esses signos internos, seriam esses signos que se apresentam fisicamente? E o que vai acontecer é que um outro pensamento radical vai surgir a partir daí, que é a distinção entre um mundo, vamos dizer, interior e um mundo exterior. Então, esses estados interiores pelos quais nós entendemos, ou o Diri vai usar o termo catéticos, né, que está ligado aos sentimentos, né? Esses estados interiores pelos quais nós conhecemos as coisas e temos uma relação de sensação, de sentimento, né, com as coisas,
vai ser considerado signos, né, tanto quanto esses objetos que se aparecem para nós, sejam eles naturais ou sejam eles artificiais, né? Então, novamente, a noção de signo se amplia mais a partir dessa reformulação de Santo Agostinho, mas agora desenvolvida pelos escolásticos. E aí, os escolásticos vão criar essa distinção entre signos formais e signos instrumentais, como eu me referi antes. Então, os signos formais são fundamentalmente as ideias. E depois, com o surgimento do nominalismo, que justamente é um ponto obscuro, é uma era das trevas, da semiótica, que ele vai dizer, porque o nominalismo, uma das coisas que ele vai fazer vai ser justamente negar, né, a relação real e essa relação que transcende o sujeito e o objeto, que toda a questão que vai surgir na filosofia moderna, da impossibilidade, né, isso fundamentalmente, por exemplo, em Descartes, né, do sujeito conhecer aquilo que está fora dele, essas dualidades que surgem em Descartes, né, que são bem opostas dessa integração que nós vimos a partir de Santo Agostinho, né, isso vai, então, começar a surgir com o nominalismo. Então, no nominalismo entra uma espécie de era das trevas para a semiótica. E ela vai, de certo modo, começar a ser recuperada com o trabalho de João Poinsot, mas, não, infelizmente, o trabalho de João Poinsot não vai ter o mesmo destaque que Descartes, e depois, contemporaneamente, com Peirce, que vai... e Peirce foi quem criou a ideia do pragmatismo, né? Mas depois o Peirce rejeitou o pragmatismo e formulou o pragmaticismo, porque ele percebia que no pragmatismo havia, os defensores do pragmatismo estavam presos no nominalismo, né? Então, basicamente a tese do Diri é de que toda a filosofia moderna está presa no nominalismo, inclusive os por exemplo, os pós-estruturalistas, pós-modernos, né, os que se dizem pós-modernos, não são pós-modernos porque estão ainda com raízes no nominalismo. Em toda essa dualidade entre interior e exterior, entre natural e artificial, todos esses abismos, né, surgem ali no nominalismo. E depois vai ser desenvolvido ainda mais com Descartes, com Kant, etc. Então, eles não são, na verdade, pós-modernos. O verdadeiro pós-moderno é o pós-moderno que Peirce vai afirmar com base nos conimbricenses, e que Diri fundamentalmente é Diri quem vai afirmar, né, com base em Poinsot e no Peirce, que é uma visão verdadeiramente integral do mundo, e não uma visão com base em abismos que os modernos apresentaram. E a conquista de João Poinsot de alguns dos conimbricenses, né, e depois de Peirce, o que eles vão eles vão desenvolver ainda mais nessa expansão dos signos? Duas coisas. Uma, que já foi falada, essa noção de que o signo se constitui numa relação triádica e não apenas de um elemento, e que, de certo modo, os signos seriam invisíveis, porque as relações são invisíveis, né? E a outra noção é de que o que caracteriza a realidade de uma relação signo, quer dizer, toda relação de signo ela é suprassubjetiva, ela transcende as subjetividades, independente se essa relação ela é uma relação real ou uma relação de razão, né? Então, o que caracteriza uma relação como real ou uma relação como razão? As circunstâncias em que essa relação se apresenta.
Então, uma relação, ela é suprassubjetiva, ela é, dizendo, vou usar um termo, precisa ser bem considerado, né? Mas ela é transcendental, ela existe suprassubjetivamente, toda relação. Porém, por exemplo, uma relação entre pai e filho, né? Então, ela tem, enquanto os dois estão vivos, ela tem uma relação real. Mas, a partir do momento que um desses elementos não existem mais, a relação continua valendo. Ela tem a mesma característica suprassubjetiva, mas aí ela já é um ente de razão, porque essa relação já não se sustenta num objeto físico. Então, um filho e o pai, eles têm uma relação. Quando um desses elementos não existem, a relação continua válida suprassubjetivamente, porém o término, vamos dizer, ou um dos fundamentos, já não é mais um ente físico. Então, o que caracteriza uma relação quando ela é um ente real, quando ela é um ente de razão, é a sua circunstância. Porém, a sua realidade suprassubjetiva permanece. E essa relação triádica que Peirce vai recuperar, e aí sim seria, então a primeira era seria a era dos gregos, né? A segunda era seria essa revolução que Agostinho coloca e que com o desenvolvimento da escolástica ela vai ser cada vez mais expandida. A terceira era seria uma era negra, na era semiótica, né? Que seria a era a partir dos nominalistas, né? Então você vê que também elas não necessariamente coincidem, por exemplo, a segunda era, que seria a era dos escolásticos, ela continua ainda com João Poinsot, que vai ser bem depois do início do nominalismo, né? João Poinsot é depois de Guilherme de Ockham. Então, vamos dizer assim, ela é uma era de foco, né? Porque o foco do establishment, que recebe grande foco nos estudos, né, não é João Poinsot, mas é Descartes, que está com base nos nominalistas. Então, ela não necessariamente é uma linha temporal perfeita, né? Mas a primeira era é a era dos gregos, a segunda era a partir de Agostinho dos escolásticos, e culminando aí em João Poinsot, né? A terceira era seria a era negra, da semiótica, que começa com os nominalistas e se desenvolve até a filosofia moderna contemporânea. E a quarta era, que seria a era verdadeiramente pós-moderna, é a era da recuperação, vamos dizer, dos escolásticos e dos conimbricenses, e um dos primeiros aí a fazer isso é Peirce. E Peirce como que Peirce vai tratar a relação ternária? Peirce vai nomear, por exemplo, o signo, que vagamente nós chamamos de signo, que é esse signo que tem uma presença física, ou também o signo formal, como representamen. E o objeto a que ele significa, que o signo se dirige, né, é um significado ou objeto significado. E aquele que recebe, que conhece, que apreende o signo e que é levado ao objeto é chamado de interpretante, né? E não apenas de intérprete, mas Peirce dá o nome de interpretante. Isso é importante também, porque, como eu disse, a semiótica não está restrita apenas ao mundo humano, mas também ao mundo das plantas, e a tese de Dewey é que também no mundo físico ela está presente. E aí Dewey, também vou dar um pulinho a mais, mas Dewey agora vai rapidamente pontuar os conceitos de ideoscópico e cenoscópico. Porque existe no pensamento moderno uma oposição, como eu disse, o pensamento moderno é fundado nas oposições, nos abismos do nominalismo, e existe uma oposição, por exemplo, entre as ciências mais gerais e as ciências particulares, né? E uma oposição que a gente vê na resposta que o
livres ao C.P. Snow, porque o C.P. Snow afirmava ainda a oposição entre as duas culturas. Então, essa oposição entre as duas culturas é uma característica do pensamento moderno, contemporâneo. Um mundo das ciências humanas e das ciências da natureza. E elas não dialogam entre si, há um abismo entre elas. E, para entender melhor isso e para romper com isso, é preciso entender dois conceitos que Peirce apresenta, mas que não foi ele quem criou. Foi Jeremy Bentham, que é o conceito de ideoscópico e cenoscópico. Então, o ideoscópico é aquele tipo de conhecimento que não pode ser obtido, verificado, sem experimentação. E, frequentemente, com a ajuda de fórmulas matemáticas. Então, o ideoscópico é um tipo de investigação científica, né, que usa de meios, de instrumentos de investigação. Então, é um tipo de conhecimento particular, restrito, limitado, especializado. Okay? E o cenoscópico é aquela percepção sistemática de consequências implicadas pelo modo como nós tomamos a realidade, aprendemos a realidade, naqueles aspectos que envolvem uma experimentação direta. Okay? Então, naquela visão em que há uma visão mais geral e menos especializada. Então, a integração entre esses dois campos, o mundo ideoscópico, das ciências ideoscópicas e cenoscópicas, só é possível com uma visão verdadeiramente semiótica, né, que rompe com os abismos do nominalismo. E, finalmente, o realista começa a perceber e a entender o que Diri quer dizer com signo como aquilo que todo objeto pressupõe, né? Começa a entender melhor o mundo da semiótica. Porém, há um desenvolvimento maior ainda. Então, Diri vai dizer, cada signo, agindo como tal, dá surgimento a outros signos. Ele vai retomar aquela visão da espiral semiótica. A semiose é um processo aberto ao mundo das coisas, no lado das interações físicas, e aberto ao futuro, no lado dos objetos. Então, o mundo das relações semióticas é um mundo vivo, de modo que o mundo dos signos, representantes, o mundo dos objetos significados e os interpretantes, na espiral semiótica, eles mudam de lugar. Então, por exemplo, essa oposição que Kant apresenta entre um objeto em si e um sujeito em si, na visão semiótica é impossível, porque um objeto também pode ser sujeito e o sujeito também pode ser objeto. Eles se deslocam numa espiral, numa semiótica, numa espiral semiótica. Então, é óbvio que essa noção viva do mundo dos signos, que o Peirce vai dizer que o universo é cheio de signos, constituído por signos, é óbvio que isso vai remeter a um tema inicial do diálogo, que é a noção de evolução, né? Que o Diri tinha dito que a compreensão da evolução a evolução é melhor compreendida do ponto de vista semiótica. Então, o Diri vai dizer que a noção de evolução tem sido compreendida do ponto de vista, ele usa o termo latino, vis a tergo, quer dizer, uma noção de que aquilo que vem de trás, né? Quer dizer, um movimento que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, vindo de trás para frente, a noção de evolução. Porque a evolução ela só ocorreria entre
coisas que estão presentes realmente, né? Porém, a noção semiótica, ela compreende, inclusive, elementos que podem estar virtualmente presentes. Como eu comentei no exemplo de um osso de dinossauro, né? Que a relação semiótica para o soldado romano, ela estava lá, ela existia, mas ela estava presente virtualmente. Então, ele vai dizer, nas interações físicas, sempre o passado muda o futuro. Mas nas interações semióticas, há uma influência do futuro sobre o presente e mesmo sobre o passado, enquanto ele é um fundamento por presente. Então, essa relação viva dos signos, e que não é uma restrita a essa noção de vis a tergo, mas que tem uma causa final no seu desenvolvimento, né, é algo que pode ser acrescentado e melhorado à compreensão das teorias, né, da evolução, e é por isso que o Dewey vai apresentar a noção de que o mundo da semiótica não está restrito apenas ao mundo humano, mas está presente também na fitossemiose, na zoossemiose e, inclusive, na fisiosemiose. Então, o Dewey vai dizer que o Seebeck, que foi essa pessoa importante para a semiótica, ele não afirma ele afirma uma existência, né, física anterior ao surgimento da semiótica. É um mundo inorgânico, não biológico, que é anterior às relações semióticas. Mas o Dewey vai ser mais radical e vai afirmar que não, que existe a relação semiótica mesmo nesse mundo pré-biológico, vamos dizer. E ele afirma, por exemplo, inclusive, rapidamente, né, tudo isso aqui é bem rapidamente, a questão, por exemplo, do princípio antrópico, né, que implicaria, então, uma semiose desde o início do universo. Então, é claro que essa semiose ela é complicada, né, porque ela não é tão simples, não é tão fácil de ser percebida quanto a semiose desse mundo orgânico. Porém, o Dewey vai citar uma frase do Jean Poinsot que diz o seguinte, que basta ser um signo virtualmente para significar realmente ou atualmente. Então, mesmo que no primeiro momento haja apenas relações secundárias no nível da secundidade do Peirce, né? Porém, virtualmente ela pode conter uma relação semiótica, pode se evidenciar, né, atualizar a relação semiótica que está contida virtualmente, porque, como essa frase do Poinsot, né, a relação semiótica se mantém mesmo que haja ausência ou a virtualidade de um elemento daquela relação ternária. Então, basta ser um signo virtualmente para significar atualmente. E Dewey vai finalizar apresentando a noção dele do homem como um animal semiótico. Que mais uma dessas definições, né, como um homem como animal racional, o homem, o Homo ludens, do Huizinga. Claro que o Homo ludens não é uma definição como um animal racional, né? Ou o cogito cartesiano, né? Que foi característica da modernidade. O Dewey vai apresentar agora um homem como um animal semiótico. Por quê? Porque claro que a semiótica está presente em todos os animais, em todas as plantas, inclusive no mundo não biológico, como Dewey aponta, mas o homem é um animal que tem consciência do uso da semiótica, né, que tem o mundo da linguagem, né, e, portanto, essa é a sua característica própria.
Então, Dilthey define o homem como um animal semiótico.